E aí, pessoal, nesse momento a gente vai trabalhar um pouquinho com o segundo dos fenômenos ondulatórios que a gente vai discutir nessa lista de reprodução que fala sobre a ondulatória, que é a própria refração. Lembrando que a refração representa um fenômeno ondulatório em que uma onda qualquer, quando incide sobre um obstáculo, consegue atravessá-lo. Portanto, a palavra-chave para você entender a refração, verificar se ela está presente na situação que você está analisando, é mudança de meio. Sempre que a onda mudar de ambiente de propagação, ela vai estar sofrendo a refração. Caso da luz, quando passa do vácuo para a atmosfera terrestre, quando o som passa do ar para a água, nestas duas situações as ondas estão mudando de ambiente de propagação, sofrendo, portanto, este fenômeno ondulatório conhecido como refração. Aqui eu tenho representado uma onda que está incidindo sobre essa superfície de separação que separa estes dois meios, o meio 1 e o meio 2. A onda que chega até essa superfície de separação nós chamamos de onda incidente, e a onda que passa para o outro lado nós chamamos de onda refratada. No ponto onde esta onda toca a superfície de separação, eu vou traçar aquela linha tradicional linha normal, que é perpendicular à superfície de separação, forma com ela um ângulo de 90 graus. E quando eu traço essa linha normal, observa-se a formação de dois ângulos. Primeiramente, o ângulo formado entre a onda incidente e a normal, ângulo esse chamado de ângulo de incidência, e o ângulo formado entre a onda refratada e a normal, ângulo esse chamado de ângulo de refração. Percebo novamente que os ângulos de incidência e de refração são relativos à normal, nunca à superfície que separa estes dois meios. Nós tínhamos visto na reflexão as leis da reflexão. Aqui a gente vai ver as leis da refração, que são duas também. E a primeira destas leis da refração é idêntica à primeira lei da reflexão ao afirmar que o ângulo de incidência, o de refração e a linha normal são coplanares. Ser coplanar, repito, significa pertencer ao mesmo plano. São coplanares. Muito bem, a segunda lei, na verdade, é o enunciado de uma lei da física conhecida como lei de Snell-Descartes, que relaciona os índices de refração destes dois meios com os senos dos ângulos de incidência e de refração. Esta é a segunda lei da refração, também conhecida como lei de Snell-Descartes. Esta lei de Snell-Descartes, repito, relaciona os índices de refração do meio 1 e do meio 2 com o seno dos ângulos de incidência e de refração. Isso aqui, de uma certa maneira, também já tinha sido visto, mas, como eu já mencionei, a gente tem que dar uma roupagem nova a fenômenos que já tinham sido estudados, pelo menos lá na parte da ótica. A primeira característica completamente nova diz respeito àquela possível manutenção ou alteração em três grandezas físicas que a gente estudou e que caracterizam todo e qualquer tipo de onda. Primeiramente, a velocidade e o comprimento de onda. Quando uma onda sofre refração, a velocidade e o comprimento de onda, eles se alteram. Eles mudam de valor. Todo e qualquer tipo de onda, quando sofre uma refração, se os índices de refração forem diferentes, naturalmente mudam da sua velocidade e o seu comprimento de onda. Porém, a frequência, ela permanece constante. Isto é extremamente importante que vocês saibam. Esta é a grande característica da refração. O fato da frequência manter-se constante quando uma onda muda de ambiente de propagação. Fiquem atentos quanto a isso. Eu vou adaptar essa lei de Snell-Descartes para uma situação, para esse fenômeno ondulatório,
dar uma roupagem nova a ela, fazer uma espécie de releitura desta expressão que é mais voltada para a parte de ondulatória. Lembrando que o índice de refração pode ser determinado como sendo a velocidade da onda da luz no vácuo, já que no vácuo todas as ondas eletromagnéticas têm a mesma velocidade de propagação, que é a própria velocidade da luz. No lugar daqueles n's que aparecem na expressão da lei de Snell-Descartes, eu vou colocar C sobre V. E aí vai ficar assim, ó, C sobre V1 vezes o seno do ângulo de incidência. Isso vai ser igual a C sobre V2 vezes o seno do ângulo de refração. Estes dois Cs eu vou simplificar e devo alertá-los de que a velocidade de propagação de uma onda é dada pelo produto do comprimento de onda vezes a frequência. Nessa expressão, onde tem V de velocidade de propagação, eu já vou colocar lambda vezes a frequência. E aí vai ficar assim, ó, seno do ângulo de incidência sobre lambda 1 vezes F1 é igual a seno do ângulo de refração sobre lambda 2 vezes F2. Mas como a frequência de uma onda permanece constante toda vez que ela sofre refração, a frequência do meio de origem é igual à frequência do meio de destino. A frequência da onda incidente é igual à frequência da onda refratada. Isso me permite simplificar estes dois F's e reescrever esta expressão sem esses carecos que eu cortei. Seno de I sobre lambda 1 é igual a seno de R sobre lambda 2. Nós utilizamos um termo que nas exatas a gente costuma utilizar para deixar essa equação mais elegante. Eu vou deixar seno embaixo de seno e lambda embaixo de lambda. Esta expressão ficará reescrita da seguinte forma: seno do ângulo de incidência sobre o seno do ângulo de refração é igual a lambda 1 sobre lambda 2. Esta é a lei de Snell-Descartes adaptada a essa situação de refração de ondas de uma forma geral. Agora, eu vou fazer aqui uma observação muito importante. Aqui a gente pode relacionar também a velocidade de propagação de uma onda com o seu comprimento de onda e a sua frequência através desta expressão do venha lamber ferida. Só que com o objetivo de relacionar velocidade com o comprimento de onda, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que eu escreva esta equação da velocidade para a onda que veio do meio 1, a equação fica desse jeito, velocidade da onda no meio 1, comprimento de onda no meio 1, frequência no meio 2. E vamos imaginar que eu também quero escrever a equação da velocidade para a onda que está se propagando no meio 2, neste meio 2 aqui. Velocidade da onda no meio 2, vezes o comprimento de onda, vezes a frequência. Só que como a gente sabe que as frequências são idênticas, eu vou isolar a frequência nesta expressão e nesta expressão aqui, porque como a frequência é igual, eu posso simplesmente igualar estas duas expressões e chegar no seguinte: V1 sobre lambda 1 é igual a V2 sobre lambda 2. Esta equação aqui, ó, ela não é, essa que eu estou destacando agora, ela não é a lei de Snell-Descartes, mas é uma equação que é universal, que pode ser utilizada para todo e qualquer tipo de refração de ondas. Essa equação ela é muito útil quando o programa, por exemplo, te dá a velocidade da onda em um meio, te dá o comprimento de onda em um determinado meio, o comprimento de onda no outro meio e pede a velocidade da onda no outro meio. Ou seja, ele te dá o valor de V1, lambda 1, lambda 2 e quer o valor de V2. Esta expressão ela é, convenhamos, bastante útil nesse tipo de situação. Isso é o que eu tenho para falar para vocês em relação à refração de ondas de uma forma geral. Agora a gente vai estudar uma situação bem específica de refração, que é a refração de ondas
que são geradas em cordas. Vamos imaginar que duas cordas de densidades diferentes estejam unidas. E aí, em uma dessas cordas, um pulso é criado e se propaga em direção a esta outra corda aqui. A corda em azul é uma corda menos densa e esta corda em vermelho é uma corda mais densa. Ou seja, nessa situação, a onda incidente ela está se propagando numa corda com densidade menor e ela vai sofrer refração ao passar para esta corda de densidade maior. Como a gente tinha visto em ótica, a refração ela é sempre acompanhada de reflexão. Não tem como ter apenas refração, tem que ter a reflexão acompanhada. Isso significa que parte desse pulso, quando chegar nessa divisória destas duas cordas, vai ser refratado, vai passar para a corda mais densa e parte do pulso vai ser refletido. E o pulso, a parte do pulso que vai ser refletido, ele retornará com inversão de fase. É desse jeito que os pulsos vão se propagar quando ocorrer a refração. Vejam que estes pulsos aqui são um pouco menores do que essa onda, porque é como se essa onda fosse dividida em duas. Primeiro, numa onda que passa para a corda de densidade maior, e segundo, a corda que é refletida e volta a se propagar na corda de densidade menor. Percebam que nessa situação, quando a onda passa da menos para a mais densa, a parte do pulso que é refletido volta de cabeça para baixo, volta com inversão de fase. O mesmo não aconteceria se a situação fosse o contrário. Se eu tivesse, por exemplo, um pulso se propagando nesta corda que é mais densa, e ele está indo ao encontro desta corda em azul, que, como já havia adiantado, é menos densa. Parte desse pulso vai se propagar na corda menos densa, parte do pulso vai retornar para a corda mais densa. A parte do pulso que retornar para a corda mais densa voltará da mesma forma com que o pulso original, ou seja, parte desse pulso é refratado e passa a se propagar na corda menos densa, e parte do pulso é refletido e retorna ao meio de origem. E o pulso que retorna, que é refletido, ele retorna da mesma forma com que ele chegou. Uma reflexão com concordância de fase, uma reflexão em fase. Nessa situação, é isso que acontece quando o pulso passa da mais para a menos densa. Então, revisando, quando o pulso gerado em uma corda menos densa passa para uma corda mais densa, acontece isso. A onda que é parcialmente refletida retorna com inversão de fase. Quando acontece o contrário, quando a onda passa da corda que é mais densa para a menos densa, o pulso que é refletido e retorna para a corda inicial, retorna com concordância de fase. Reflexão com concordância de fase. Meus caros, é isso que eu tenho a lhes dizer em relação à refração. Fiquem atentos quanto às próximas videoaulas, onde a gente vai discutir um pouquinho sobre os próximos fenômenos ondulatórios. Obrigado pela atenção e até lá.